Juliana Rosa, salve! Hoje entrando por teléfono para conversar com a gente. Como o trânsito piorou em São Paulo, demorava 12 minutos até minha casa, já estou a 35 e não chego. É o Natal. É dezembro, né? Natal, não tem jeito. Ô, Juliana, a gente tem números, enfim, que confirmam todas as projeções feitas, né? Inflação lá em cima, oficialmente acima de 10%. Para o ano de 2021, um número alto demais, e que obriga o Banco Central, como você já havia dito aqui, a subir ainda mais a taxa de juros e complicar a vida econômica, segurando o crescimento para o ano que vem. E o Banco Central colocou como entre as razões desse aumento, dessa explosão, energia e petróleo, entre outras coisas. Mas, basicamente, energia e petróleo, dois grandes vilões. Todas as vezes que você entrou para conversar com a gente e levantou os vilões, você sempre apontou energia e commodities de combustível e tal. Então, nós temos energia e petróleo. E aí, para você ter uma mudança no preço de energia, você tem muitas variáveis para acontecer, muitas ações, não é simplesmente chover. Para baixar o preço do petróleo, não adianta simplesmente o barril baixar, porque você baixa o barril e o dólar aumenta, e aumenta muito em função, às vezes, das projeções da economia, você tem uma dificuldade de baixar o preço do combustível. E aí, criamos um nó, qual é a saída? É uma cilada? Conta para nós. É uma super cilada, realmente, principalmente aqui para a economia brasileira. Oi, Neg, boa tarde para você, para Débora, Fábio, para o ouvinte. É porque a gente realmente tem no Brasil uma inflação que está acima da média mundial, né? O mundo todo está sofrendo com inflação, porque com a volta aí com pós-pandemia houve uma explosão de preços, porque todo mundo quer energia, todo mundo quer matéria-prima, né, para a indústria. Então está tendo falta de peças, está tendo escassez de energia, está tendo racionamento na China, está tendo transição energética, é tudo ao mesmo tempo. A gente nunca viveu, obviamente, uma pandemia, então está tudo muito desequilibrado ainda. Agora, aqui na economia brasileira, a gente tem um problema que o Banco Central coloca, que é o fato da gente ter uma inflação que está acima de 10% e o fato de que a nossa economia, diferente de outras economias, a gente tem uma economia que é muito indexada. Então, o Banco Central tem uma dificuldade de baixar a inflação, porque boa parte dos preços de agora são referência para reajustes para o ano que vem, né? Então você leva para o ano que vem a inflação desse ano, você reajusta salário mínimo com base na inflação desse ano, serviços de saúde, o próprio aluguel, né, IGPM. Então, a gente tem uma série de preços que são ajustados com base na inflação que passou. Então, a gente vai arrastando, né, aquela bola de ferro, e aí é mais difícil esse combate à inflação no Brasil. Esse é um ponto importante que o Banco Central coloca. Agora, outra coisa que eu chamo a atenção, Eneg, é que o Banco Central está revisando hoje as previsões da economia. Então, por exemplo, o PIB, ao invés de crescer 2,1% ano que vem, vai crescer 1%, segundo o Banco Central. Então, diminuiu pela metade a previsão de crescimento. E aí, só que ele fala o seguinte, o que está puxando a economia para baixo é a inflação, porque as pessoas não têm fôlego para consumir, fazer a economia crescer mais, né? Mas ele fala que como a gente teve uma piora muito grande das contas públicas, você vê que a falta de responsabilidade dos políticos para gastar o dinheiro público, que não está focado no pobre, né? Que a gente tem conversado muito, isso aqui tem pressão agora para aumento de salários dos policiais, os congressistas querem ainda aumentar fundo eleitoral, ainda tem uma pressão enorme para gastar. A gente mal tem dinheiro para proteger os mais pobres, os vulneráveis nesse momento. Todo dinheiro que fosse disponível tinha que estar focado no pobre, né, nesse momento, né, no que é gente pra caramba, né? A pobreza aumentou muito no país. Então, essa falta de responsabilidade com o dinheiro público, o Banco Central foi bem duro e falou que isso está dificultando também a queda da inflação, porque aí nossa moeda se desvaloriza, o dólar sobe mais forte aqui no Brasil do que em outros países, e por isso ele fala, eu vou ter que ser mais duro
com aumento de juros. Ele fala isso, que ele precisa subir os juros mais do que poderia subir se não tivesse essa farra aí do dinheiro público. Agora, Ineg, essa é uma discussão que é discussão do momento, né? Tem economista, inclusive, do mercado financeiro, que é gente que está atrás de juro alto, né? Que sempre ganha dinheiro, né? Quando está bem ou quando está mal, e juro quando sobe é sempre bom para os bancos, mas você sabe que tem até economista de banco dizendo que talvez o Banco Central aqui no Brasil esteja exagerando na dose desse remédio e com juro alto demais ele pode agravar essa situação de fraqueza econômica que a gente vive. É o tema do momento, viu? Aqui no mundo, mas parece que aqui o nosso Banco Central está agindo com uma mão pesada e mais pesada do que o resto do mundo. Olha, conversando com o Zé Roberto Mendonça de Barros, ele lembrou, e a gente conversou isso uma última vez, em que a gente falou disso, Juliana, que você, ao mexer nos juros hoje, você está decidindo o futuro do Brasil daqui 9 meses. Então, se os juros de agora, se o quadro de agora reflete os juros de tempos atrás e o de agora reflete os juros daqui 9 meses, 8 meses, e eles ainda vão subir mais, no fundo nós estamos já falando que só vamos ter ação de queda de juros e de uma retomada da economia para 2023. Exato. Porque se os juros até o ano que vem, o Banco Central está dizendo que pode chegar a 12, vai ter que subir, vai chegar a 12, nós estamos falando que é 2023, 2022 comprometido, independente do Banco Central mudar de ideia. E ele não vai agora simplesmente baixar os juros. Seria uma coisa maluca você imaginar que eles que defendem isso, escreveram isso, agora vão, diante das críticas, simplesmente baixar os juros. O que você espera? Você espera, na sua avaliação, as conversas que você tem, 2022 já é um ano comprometido? Definitivamente comprometido? Ou deu uma palavra de esperança? Não, esperança é a última que morre. E, na verdade, no final das contas, tem esperança sim, Ineg, porque os analistas que eu conversei hoje, mesmo com esse discurso mais duro do Banco Central, eles acham que no começo do ano a realidade vai se impor. E como a economia realmente tem decepcionado, né, a gente tem conversado aqui sobre os dados da economia agora do quarto trimestre, eles estão vindo piores do que se esperava. E o final do ano é sempre um período melhor para a economia, tem 13º, né, a gente tem uma situação melhor de turismo agora, o pessoal viajando, quem tem dinheiro, claro que é a minoria, mas você tem uma melhora aí de renda, de oportunidade de trabalho, então o quarto trimestre normalmente é melhor. Mas como os números estão vindo piores, estão vindo mais fracos e você vê a dificuldade batendo aí na porta aí do brasileiro, o Banco Central pode ser que dê um passo atrás e começo do ano não aumente até os 12% a Selic. Como você falou, é uma diferença pequena, mas que no final das contas pode fazer, sim, alguma diferença para crescimento econômico, porque a economia é muito expectativa, né, Ineg? Então, talvez se ele conseguir acertar esse passo, pode ser que a gente ainda consiga crescer, mesmo que pouco, no ano que vem. E se ele aprofundar, talvez, os juros demais, a gente pode mergulhar numa recessão em 2022. Então, vamos ver se esse começo de ano, o que vai prevalecer. Mas eu estou ouvindo até no mercado financeiro que talvez o juro não suba tanto. Então vamos acompanhar para ver se a nossa economia consegue respirar um pouquinho, botar o narizinho assim para fora d'água, pelo menos. É isso aí. Juliana Rosa, Economia, a gente fica em contato. Valeu, obrigado e chega logo em casa. Tô chegando. Beijão. Beijo, Ju, valeu.